Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre a origem da trigonometria na circunferência. A origem da trigonometria é incerta. Entretanto, pode-se dizer que o início do desenvolvimento da trigonometria se deu principalmente devido aos problemas gerados pela astronomia, agrimensura, medições de terra, e navegações, por volta do século IV ou V a.C., com os egípcios e babilônios. A palavra trigonometria significa medida das partes de um triângulo. Não se sabe ao certo se o conceito da medida de ângulo surgiu com os gregos ou se eles, por contato com a civilização babilônica, adotaram suas frações sexagesimais. Mas os gregos fizeram um estudo sistemático das relações entre ângulos ou arcos numa circunferência e os comprimentos de suas cordas. O astrônomo Hiparco de Niceia, por volta de 180 a 125 anos a.C., ganhou o direito de ser chamado pai da trigonometria, pois na segunda metade do século II a.C. fez um tratado em 12 livros em que se ocupou da construção do que deve ter sido a primeira tabela trigonométrica, incluindo uma tábua de cordas. As principais contribuições à astronomia atribuídas a Hiparco se constituíram na organização de dados empíricos derivados dos babilônios, bem como na elaboração de um catálogo estelar, melhoramentos em constantes astronômicas importantes. Duração do mês e do ano, o tamanho da Lua, o ângulo de inclinação da eclíptica e, finalmente, a descoberta da precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios é um dos vários movimentos realizados pela Terra e corresponde ao deslocamento circular efetuado pelo planeta em torno do eixo de sua eclíptica. Por analogia, compara-se esse movimento ao giro de um peão desequilibrado ou levemente inclinado, como nós vemos aí na figura. Nós temos aí o eixo de rotação do planeta, ok? E nós temos aqui o movimento de precessão. E aqui nós temos o eixo vertical da eclíptica. Esse esquema ilustrativo do movimento de precessão dos equinócios da Terra. Então nós temos uma outra figura aí ilustrando isso. Essa ilustração divulgada pela NASA sobre a precessão dos equinócios. A trigonometria era então baseada no estudo da relação entre um arco arbitrário e sua corda. Hiparco escreve a respeito de cálculo de comprimentos das cordas. Apesar da corda de um arco não ser o seno, uma vez conhecido o valor do seu comprimento, pode-se calcular o seno da metade do arco, pois a metade do comprimento da corda dividido pelo comprimento do raio do círculo é justamente esse valor, ou seja, para um círculo de raio unitário, o comprimento da corda subtendida por um ângulo de x é 2. Nós temos aí a ilustração e temos aí o ângulo AOB, que é chamado de x. OB é o raio. E temos aí o seno da metade do ângulo, que é x sobre 2, vai ser igual ao segmento AB dividido por 2 vezes o raio. A palavra cosseno surgiu somente no século XVII, como sendo o seno do complemento de um ângulo. Os conceitos de seno e cosseno foram originados pelos problemas relativos à astronomia, enquanto que o conceito de tangente, ao que parece, surgiu na necessidade de calcular alturas e distâncias.
A função tangente era a antiga função sombra, que tinha ideias associadas às sombras projetadas por uma vala colocada na horizontal. A variação na elevação do Sol causava uma variação do ângulo que os raios solares formavam com a vara e, portanto, modificava o tamanho da sombra, como nós vemos aí. Nós temos aí a vara na horizontal e a sombra aí na vertical. E aqui, né, essa linha pontilhada ilustra aí os raios solares.